A reunião começou, e o ar estava carregado de tensão. Eu podia sentir cada olhar, a expectativa pulsava na sala. Era o momento da minha apresentação, a chance de mostrar a todos o que eu havia trabalhado nos últimos meses. As lâmpadas fluorescentes iluminavam meu rosto, e eu ajustei a gravata, tentando manter a ferida invisível dentro de mim sob controle. Mas algo não estava bem. As mãos tremiam levemente, e meu coração disparava. Clara, a palavra é sua. Roberto anunciou, seu tom cortante como aço. Ele estava com os braços cruzados, sempre distante, sempre crítico. A equipe se virou para mim, seus olhares pesados, como se estivéssemos em um tribunal. Respirei fundo, liguei o projetor e as imagens começaram a brilhar na tela. Mas em vez de números e gráficos, eu vi o rosto do meu irmão. Era uma escolha arriscada. Eu sabia. Alguém sussurrou algo e eu percebi que o murmúrio estava crescendo entre os presentes. Falei sobre nosso sonho, nossa infância e como ele sempre me... Foi então que vi o olhar de desaprovação de um colega. Um rosto que não deveria estar ali, que falava silenciosamente de julgamento. Ele parecia inquieto, impaciente. Não foi apenas o olhar, foi uma sentença. O eco no espaço se tornava mais pesado, e as respirações se tornavam mais profundas. Concluí minha apresentação e por um breve momento achei que poderia haver empatia nos olhos de alguém. No entanto, quando baixei a cabeça, esperando comentários construtivos, Roberto me chamou à parte. O coração afundou. O que eu esperava? Que todos aplaudissem? Que se levantassem em um gesto de solidariedade? Mas não. Clara, você está emocional demais, ele disse. A voz tranquila, como se estivesse comentando a previsão do tempo. Só que não era só isso. Era como se ele tivesse despejado um balde de água fria sobre tudo. As palavras cortaram mais do que qualquer faca. A sala silenciou, todos aguardando a próxima cena do espetáculo. E eu estava em choque. Quando o e-mail chegou, termina de contrato. Não há justificativa, não há lugar para apelo. A reação foi uma onda de calor que subiu pela minha mente, me deixando paralisada, enquanto lágrimas imprensadas escorriam pelo meu rosto quente. Meu corpo ficou pesado, como se eu estivesse submersa. A sala ao meu redor se distorceu, um borrão de risos e murmúrios que já não significavam nada. Eu já não era mais uma figura ali. Eu só queria desaparecer. Enquanto alguns sussurravam sobre a situação, os olhares de reprovação se transformavam em curiosidade mal disfarçada. Ela se precipitou. Nunca deveria ter feito isso, ecoavam em minha mente. Cada palavra pesada como chumbo, cada dia sonhado desmoronando. Que eu deveria acreditar? Que havia feito algo errado ao ser humano? A luz do sol entrava pela janela e iluminava meu espaço bagunçado, e no meio da confusão e dor, notei uma jovem mulher passando lá fora. Ela parou, olhou para o céu e começou a rir, despreocupada, como se a vida estivesse brincando. Não seria essa demissão, não seria o rótulo de emocional demais que impediria meu brilho. Uma nova realidade se formava em minha mente. O que eu faria agora? Havia um segredo de força se revelando em mim, e naquela fração de segundo, a dúvida começou a se dissipar. Como poderia recuperar meu valor em um mundo que despreza a emoção? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Eu ainda estava tentando processar tudo o que havia acontecido. A reunião. Assim que entrei, a luz do lampião da sala se acendeu e a casa parecia me observar. Meu apartamento era pequeno, mas cheio de recordações. As paredes tinham quadros com fotos de momentos importantes da minha vida. Eu e meu irmão em um parque, todo feliz com balões nas mãos. Ali, parecia que o tempo não passava. Olhei para a cadeira vazia ao meu lado, onde costumávamos rir e conversar sobre nossos sonhos.
O aroma do café que eu tinha feito antes de sair ainda pairava, e uma parte de mim queria esquecer que eu mal tocara o café. Clara, você precisa ser mais profissional, ecoava em minha mente. Era sempre a mesma coisa. Tinha 31 anos, mas parecia que em algumas situações eu era vista como uma criança. Queria ser levada a sério. Havia me dedicado tanto àquele projeto, tantas noites sem dormir, tantos momentos sacrificados. Durante as conferências, queria impressionar a equipe, mostrar que eu poderia ser uma líder. Mas tudo foi pelos ares em apenas um instante. Não, fui nesse estado até a cozinha, onde o cheirinho do pão fresco me acorbava. Fazia questão de preparar um café da manhã caprichado todos os dias. Era meu jeito de me mimar antes de enfrentar o mundo. Mas naquele dia, o pão mal foi tirado do forno. As fatias queimadas, assim como minha confiança. Enquanto tentava colocar a casa em ordem, uma parte de mim se perguntava se eu ainda valia algo. Eu vivia sozinha. Tinha uma vida que muitos considerariam comum, mas que me preenchia. Meus dias eram feitos de pequenas coisas, como secretamente observar em movimento na pracinha ao lado e ouvir as risadas das crianças brincando. Sentia-me leve quando via elas se divertir, e naquelas tardes me perdi em pensamentos sobre como seria ter uma família. Mas e se eu não conseguisse? E se eu falhasse em ser a pessoa que sonhei? E agora, com essa demissão, o que faria? Eu não entendia como as coisas puderam mudar tão rapidamente. Olhei para os arquivos do meu computador. Um projeto que tanto. O vento brincava com seus cabelos enquanto ela ria, despreocupada. Desejei aquele momento de leveza, mas estava presa a um mar de sentimentos pesados. Foi quando percebi que eu não queria deixar que esse fracasso me definisse. Levantei-me. Peguei uma caneta e um caderno que sempre deixava na mesa da sala. Comecei a escrever. O que eu quero para minha vida? A pergunta foi um impulso. Sabia que não poderia ficar sentada aqui esperando que as coisas se resolvessem sozinhas. Queria voltar a me sentir viva, a encontrar minha voz. A rua ainda estava calma quando fiz uma pausa. Olhei para o caderno e vi que haviam se formado vários tópicos. Encontrar um novo emprego, definir meus objetivos, voltar a estudar, aprender algo novo. Olhei para tudo isso e me senti um pouco mais leve. Era um pequeno passo, mas um passo. O mundo continua em movimento e eu não poderia ficar parada. Foi então que aconteceu algo que me surpreendeu. Enquanto organizava meus pensamentos, ouvi. Estranho, não esperava visitas. A essa hora era no mínimo inusitado. Fui até a porta, meu coração acelerado. Abri e, para minha surpresa, era Sofia, minha melhor amiga. Ela parecia apreensiva, mas ao mesmo tempo determinada. Seu olhar me disse que algo não estava certo, e isso me deixou alerta. Clara, precisamos conversar, ela disse, entrando apressada. Sua presença era reconfortante, mas havia naquele momento uma intriga no ar. Não consegui parar de pensar em você desde que soube o que aconteceu. Esperei por mais. Eu sabia que ela tinha algo a mais para me contar. Um segredo, talvez. O tipo de segredo que poderia mudar tudo. E aí, uma pergunta surgia na minha mente. O que mais eu ainda não sabia? Enquanto Sofia falava, uma intuição se acendia dentro de mim. Algo estava se formando, e eu precisava descobrir o que realmente estava acontecendo. O que seria aquele mistério que ela trazia? O que mais eu estava prestes a descobrir? A rotina estava tão enraizada em mim que havia algo reconfortante nisso. Os sons da cidade despertando, os pássaros cantando, os vizinhos passando apressados. Eu, com o cabelo bagunçado e a cara de quem mal dormira, me espreguiçava enquanto o silêncio da casa me envolvia como um cobertor. As horas antes de sair de casa eram sagradas. Tomar meu café da manhã na mesa da cozinha, enquanto olhava as fotos que adornavam as paredes, trazia uma sensação de normalidade. As lembranças eram álbuns vivos. Meu irmão e eu, pequenos, correndo pelo parque. Ele me arrastando para brincar com as crianças, sempre me incentivando a me soltar, a não ter medo. Como eu desejava reencontrar aquela Clara despreocupada.
cada fotografia um eco de sorrisos que agora pareciam tão distantes. Com o passar dos anos, a vida se tornou mais complexa. Aquelas conversas despreocupadas sobre o futuro foram se transformando em diálogos cheios de incertezas. Meu trabalho em uma empresa de marketing era a culminação de todo um sonho, uma batalha que em voo. Mas naquele dia havia um ar diferente, como se algo estivesse prestes a acontecer. Assim que a reunião começou, ele olhou para mim de um jeito que nunca tinha visto antes. Um olhar que me fez sentir como se estivesse sendo analisada quase em um exame. Clara, a apresentação de sexta está boa, mas precisa de um pouco mais de, digamos, impactante. Deixe a emoção de lado. As palavras dele ecoaram em meus ouvidos como um tambor. Eu queria responder. Explicar que a emoção era o que nos conectava, que era isso que fazia com que as pessoas se lembrassem das ideias. Mas minha voz falhou. As semanas seguintes foram repletas de faxinas emocionais. O que era racional e prático se sobrepunha ao que eu era realmente. Eu queria impressioná-los, mas algo em mim começou a se perder. O olhar de desaprovação de Roberto se tornara uma sombra que me seguia. Naqueles dias, me peguei pensando no que realmente desejava. Sempre sonhei em viajar, explorar o mundo, conhecer novas culturas e aprender. Olhei para o espelho e vi a tensão no meu rosto. A pressão estava me deixando exausta. Lembrei das conversas com Sofia, minha melhor amiga, que sempre dizia: Clara, você precisa relaxar. Se não se cuidar, vai se perder no caminho. Mas como relaxar quando sentia que cada passo em falso poderia me custar caro? Uma noite, decidimos ir a um bar perto de casa. Precisava daquele momento, das risadas, da descontração. Mas Roberto também estava lá. Ele a reconhecia. E não hesitou em vir até a nossa mesa. Clara, que interessante te ver aqui. Não acha que deveria estar mais focada no trabalho? A frase dele cortou o ambiente. O olhar de São Jorge me acompanhou a noite toda. O que eu fazia ali me pareceu um erro. O que antes era leve, agora estava pesado. O sorriso de Sofia às vezes se tornava forçado. Eu sentia que ela notava o clima, mas não dizia nada. Naquela viagem à praia, nossos planos de verão se tornaram uma sombra daquilo que poderia ter sido. Eram sorrisos forçados, tentativas de normalidade, mas eu sabia que dentro de mim havia um desconforto crescente. Olhava o mar e sonhava em deixá-lo me levar, me libertar de tudo. Ao mesmo tempo, minha preocupação financeira aumentava. As contas começaram a pesar. O aluguel era uma constante que me pressionava. Eu disfarçava para os amigos, mas as noites em claro, pensando em dinheiro, estavam se acumulando. Não queria sobrecarregar ninguém com meus problemas. Meus sonhos estavam empoeirando em uma prateleira alta, longe dos meus braços. Sentia que também havia uma distância crescente entre mim e Roberto. Inicialmente, ele era apenas um chefe exigente, mas com o tempo se tornou um manipulador. As críticas que ele fazia começavam a parecer pessoais, como se ele estivesse minando cada pedacinho da minha confiança. As conversas se tornaram ralas e as reuniões apenas ocasiões de suas cobranças. O clima que antes parecia colaborativo, agora era uma competição silenciosa. Naquele momento, a faca que eu segurava escorregou da minha mão e caiu no prato. Uma parte de mim gritou para que ele percebesse, para que visse o quanto eu estava me esforçando. Mas tudo o que consegui foi abaixar a cabeça e encarar meu prato. Aquilo pesou. A vida estava se tornando uma tela com cores apagadas, um cenário onde eu não me reconhecia mais, a cada dia mais distante de mim mesma. O riso nas conversas com Sofia estava se apagando, e as lembranças de antes começavam a parecer apenas retalhos de papel em uma caixa esquecida no fundo do armário. E naquele dia em que minha demissão chegou, a realidade parecia não fazer sentido. O peso daquelas pequenas mudanças, aqueles comentários sutis, finalmente se tornaram uma tempestade. Eu não entendia como tudo tinha chegado a esse ponto. O silêncio no meu apartamento foi alto demais. O e-mail de Roberto ecoou como um eco ensurdecedor no corredor estreito da minha mente. Quando a pressão se acumulou no meu peito, eu soube que as palavras de Sofia ainda pairavam na minha mente.
como um eco suavizado pelo tempo. Clara, precisamos conversar. E com isso, o mistério se adensava. A luz da manhã entrava forte pela janela, e eu estava sentada na mesa da cozinha, olhando para o meu café. A fumaça subia, mas eu mal conseguia sentir o cheiro. Meu coração ainda estava acelerado depois da conversa com Sofia. Ela tinha trazido à tona perguntas que estavam me atormentando. O que estava realmente acontecendo na minha vida? Por que tudo estava tão confuso? Com o primeiro gole do café, percebi que não conseguia me concentrar. A mente vagava entre as lembranças da demissão e o olhar insensível de Roberto. Era um turbilhão de emoções, tristeza, ansiedade. As palavras dele ainda martelavam na minha cabeça. Você está emocional demais. Como se ser emocional fosse algo ruim. Como se eu não tivesse o direito de sentir. Decidi tentar um novo começo. Fechei os olhos e visualizei o que queria para o meu futuro. E se eu continuasse presa nessa rotina sem vida? Foi quando resolvi me dar uma chance. Peguei o caderno e a caneta de novo, as páginas ainda meio em branco. Comecei a escrever. Clara, você pode mudar. O lápis dançava na folha e eu deixei que os meus sonhos tomassem forma. Planejei começar a estudar, a aprender algo novo. Algo que reacendesse a paixão dentro de mim. A rotina dos dias seguintes passou como um borrão. Acordar cedo, trabalhar na mesma empresa, mas agora com o peso a menos nas costas. Tentei ignorar as provocações sutis de Roberto. Ele sempre estava lá, com aquele olhar avaliador, mas eu me recusei a deixá-lo me afetar mais. Às vezes eu notava os murmúrios de colegas, pequenas piadas que não conseguiam disfarçar a realidade. Eu estava excluída. Em uma dessas manhãs, enquanto olhava pela janela, vi uma reunião acontecendo no estacionamento. Uma equipe de vendas, todos com sorrisos estampados. O que eles estavam vendendo? Felicidade? Enquanto eu lutava a par. A comparação me sufocava e a dúvida voltou. Por que não conseguia ter aquilo? Segui meu dia. O trabalho tinha os altos e baixos normais, mas sempre havia um clima tenso. As conversas parecem mais ralas e a segurança que todos tinham se dissipava no ar como fumaça. A cada comentário ácido de Roberto, eu me fechava mais. O que eu fiz para merecer isso? Naquela sexta-feira, após um longo dia, a equipe se reuniu para discutir novos projetos. Eu estava nervosa, mas tentar mostrar minha determinação. Quando chegou a minha vez, comecei a apresentar minhas ideias. Em vez de apoio, vi a insatisfação nos olhos de Roberto. Você deveria ter mais foco, Clara. Isso é só uma distração. O coração apertou. O que pensava que era criatividade, para ele era uma fraqueza. Ao sair sozinho no corredor, percebi um grupo de colegas sussurrando. Quando passei, escutei fragmentos. Ela não faz nada certo, e não sei como alguém tão fraca sobrevive aqui. Aquilo me cortou como uma faca. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas eu os segurei. Não queria dar o gostinho da minha dor. Precisava ser forte. Mas a cada dia, parecia que o peso aumentava. Meu olhar se tornava cada vez mais distante. Tentei me distrair, mas a intensidade da pressão estava se tornando insuportável. O que antes parecia uma montanha de responsabilidades, agora se transformara num abismo bem à minha frente. Certa noite, enquanto organizava a geladeira, vi o celular vibrar em cima da mesa. Era uma mensagem. Quando vi quem era, meu coração disparou. Era Hugo, meu amigo de infância. Ele sempre soube quando eu estava mal. Clara, posso passar aí hoje à noite? Precisamos conversar. A inquietação cresceu. O que ele tinha a me dizer que era tão importante? Enquanto esperava, os minutos pareceram horas. Olhei para a janela, para o céu escuro lá fora. Pensei sobre a noite, sobre o que estaria prestes a acontecer. Quando finalmente Hugo chegou, a tensão estava no ar. Ele parecia preocupado, o que me deixava ainda mais ansiosa. Clara, não posso mais ficar calado. Eu ouvi algumas coisas. Ele hesitou. Suas palavras estavam pesadas e eu mal conseguia respirar. O que ele sabia? O que havia acontecido? As palavras começaram a sair aos poucos. Hugo estava preocupado com o meu estado. E ao se aprofundar,
revelou detalhes que me deixaram em choque. Ouvi você sendo falada nas reuniões, comentários sobre o seu trabalho e de como Roberto está forçando a barra nas suas avaliações. O nó na garganta começou a se formar. Sofia também? Todos estão percebendo isso? Ele fez que sim com a cabeça. E não é só isso, Clara. Há boatos sobre uma possível demissão em massa. As pessoas estão inquietas e eu não quero que você fique na linha de fogo. Sentir a traição e a pressão se acumulando me deixou atordoada. Como? O que estava acontecendo? Quando eu pensei que as coisas estavam apenas se encaminhando, tudo estava desmoronando de novo. Hugo, eu não sei se consigo enfrentar mais isso. Ele se aproximou, um olhar sério. Você precisa se proteger. Não posso ficar vendo você se machucar assim. Aquelas palavras foram como um empurrão. A dúvida crescente dentro de mim transformou-se em urgência. Se Roberto estava criando um ambiente hostil, eu não poderia continuar ali indefinidamente. Era hora de fazer alguma coisa. Mas antes que eu pudesse pensar em uma estratégia, enquanto ainda estávamos conversando, meu celular vibrou novamente. Era uma nova mensagem, e quando olhei, percebi que o remetente era desconhecido. Eu sei o que você fez. Cuidado com quem confia. Meu coração parou. O que aquilo significava? Por que alguém enviaria uma mensagem assim para mim? Uma onda de adrenalina me atingiu, e o espaço ao meu redor parecia encolher. Olhei para Hugo, mas as palavras não conseguiam sair. O que mais eu deveria saber? A sensação de estar diante de algo muito maior, algo ameaçador, me deixou congelada. O nó na garganta já não poderia ser ignorado. As perguntas aumentavam. E agora eu sentia que precisava descobrir a verdade, não só para me proteger, mas para saber o que havia se formado em torno de mim. Que segredos estavam escondidos? Que verdades poderiam ser reveladas? Hugo olhou para mim, preocupado. Que foi, Clara? Eu precisava de respostas, mas a inquietação me dominou. Eu tinha o pressentimento de que o mundo tinha se tornado um lugar perigoso e fui pega de surpresa. Como tudo poderia ter mudado tão rapidamente? O que mais eu não sabia? Percebi que estava em uma situação em que as peças ainda não se encaixavam. E a pré. Eu não podia ignorar isso. O celular vibrou de novo e meu coração disparou. A mensagem anônima ainda ecoava em minha mente. Eu não sabia como reagir. Cuidado com quem confia. O que isso significava? O sentimento de apreensão se instalava, pesando como um chumbo no meu peito. Um arrepio percorreu minha espinha. Olhei para Hugo, que estava ali na minha frente. A preocupação estampada em seu rosto me fez sentir que, de alguma forma, estávamos mergulhando na mesma tempestade. Clara, você tá bem? Ele perguntou inquieto. O que eu poderia dizer? Olhei para ele, tentando absorver o que acabara de ouvir. As expectativas misturadas ao meu desespero transformaram a atmosfera em algo espesso, insuportável. Aquela mensagem, o que você acha que pode ser? Perguntei, sem saber se estava pronta para ouvir a resposta. Hugo suspirou, parecendo digerir o peso da situação. Parece que alguém está de olho em você. Pode ser um aviso ou uma ameaça. Não podemos descartar nada. Senti um nó na garganta. Isso estava se tornando tudo o que eu não queria enfrentar. Para escapar daquela sensação, decidi mudar de foco. Eu preciso fazer algo, encontrar uma saída. Não posso deixar que o medo me paralisem. Minha voz soou mais firme do que me sentia. Mas era uma tentativa de resgatar uma parte de mim que se sentia impotente. Depois que Hugo foi embora, voltei a me sentar na minha mesa, abraçando aquela atmosfera de incerteza. Não possuía dúvidas de que a situação estava se intensificando. Meu trabalho já não era apenas uma pressão profissional, mas um campo de batalha emocional. Precisei respirar fundo e me centrar. No fundo, havia uma estratégia se formando em mim. Era hora de agir, mas com cautela. Decidi ir ao escritório no dia seguinte, mas com uma nova determinação. Enquanto me preparava, sentia-me pequena, mas sabia que precisava tomar um rumo. A manhã estava fresca e, ao sair de casa, deixei a sensação de desespero para trás, como se estivesse trocando de roupa. O dia no escritório começou como qualquer outro, mas a tensão estava palpável. Roberto estava sentado na mesa dele,
como se nada tivesse acontecido. Suas expressões eram um jogo ensaiado. Bom dia, Clara, disse ele, mantendo o tom neutro. Bom dia, Roberto, respondi, tentando não deixar transparecer a tempestade que se formava dentro de mim. A palavra que eu mais queria dizer era cuidado. Fui para minha mesa, liguei o computador. Ao abrir os arquivos, fui consumida por um senso de urgência. Além do projeto em que estava trabalhando, várias pastas chamavam minha atenção. O que mais poderia estar escondido ali? As horas se passaram e eu continuei observando, esperando o momento certo. Quando a oportunidade surgiu, aproveitei. Minha colega de trabalho, Juliana, saiu da sala para ir ao banheiro. Caíram alguns papéis e com eles algo brilhante que logo reconheci como um pendrive. Meu coração acelerou. Peguei rapidamente o pendrive e voltei para minha mesa, fechando a gaveta sem olhar para trás. O que estava acontecendo? Meu corpo estava em alerta, pesado, mas eu não podia hesitar agora. Enfiei o pendrive na porta do USB e, com a tela piscando à minha frente, uma onda de adrenalina me invadiu. Os arquivos se abriram e eu mergulhei nas informações. Não acreditava no que estava vendo. Conclusões financeiras, trocas de mensagens entre Roberto e a alta administração, conversas e avaliações. Estava ali, tudo exposto à minha frente. Meu estômago revirava. O que eu vi me fez sentir nauseada. Eram revelações que indicavam uma trama. Ele falava de mim e dos meus erros, das falhas em meio a elogios dissimulados. Meus olhos se arregalaram. Isso não podia ser real. Li mais e meu coração disparou. Ele mencionava várias coisas, pontos negativos sobre meu trabalho, tudo rotulado como emotional. Havia mensagens que faziam referências de sabotar a minha imagem diante da equipe. As evidências estavam lá, cruas e frias. Respirei fundo, tentando encarar o que estava diante de mim. Não só eu estava em risco, mas várias outras pessoas estavam sendo manipuladas. O choque se misturava a algo mais profundo. Havia uma frieza nas minhas veias, a dor crescendo. Mas havia também uma clareza. Eu não poderia agir com impulsividade. Precisava ser estratégica. Olhei para os papéis e fiquei ali, me perguntando como prosseguir. O plano se formava silencioso em minha mente. Eu não poderia confrontá-lo agora. Caso contrário, tudo o que havia coletado poderia ser perdido. Encerrando os arquivos, arrumei a mesa como se nada houvesse acontecido. O coração pulsava e eu mantive uma expressão inabalável. Aguardei, contei até 10. Então encarei a tela do computador mais uma vez. Precisava saber aquele jogo. Quando a tarde se arrastou e as horas passaram, a luz do sol se esvaía e a sala começava a ficar mais vazia. Roberto ainda estava ali, focado em seu trabalho, enquanto eu me movia em minha própria bolha. O peso do que descobri se transformava em um plano. Não só estava ciente do que ele fazia, mas também entendia que o jogo estava apenas começando. Assim que as luzes se apagaram e a equipe começou a se dispersar, deixei o escritório. O tempo estava frio lá fora, mas não me incomodava. À medida que caminhava, uma ideia na minha mente começou a florescer. Eu tinha provas. Ele não sabia. A vida dele estava prestes a mudar e eu iria me preparar para mostrar a verdade que ninguém parecia querer ver. Assim que cheguei em casa, meu coração ainda pulsava na mesma intensidade. O passado recente havia sido horrível, mas agora havia algo dentro de mim que crescia. Uma chama. Aquela que estava sendo abafada. Agora iluminava. Eu estava prestes a virar o... A partir daquele momento, eu não seria mais a vítima. Eu seria a protagonista da minha própria história. As horas se arrastaram e quando voltei para casa naquela noite, a adrenalina ainda pulsava em mim. O que eu tinha descoberto estava me consumindo. Eu me sentia em uma montanha russa de emoções. Ao entrar no meu apartamento pequeno e aconchegante, uma parte de mim queria desabar em lágrimas.
Mas outra parte, uma parte nova que começava a se formar, me dizia para agir, para transformar a dor em motivação. A luz fraca da cozinha me recebeu, e a familiaridade do lugar me lembrou que eu não estava sozinha. Sentada à mesa, olhei para o pendrive que ainda segurava nas mãos. Como poderia algo tão pequeno carregar tanto poder? Para mim, era a chave de um novo começo, mas ao mesmo tempo, um peso. O que fazer com tudo isso? A emoção estava lá, mas eu sabia que tinha que manter a calma. Eu precisava seguir em frente. Concentrei-me e comecei a traçar um plano. A primeira coisa, olhei para o meu computador, liguei-o e comecei a anotar todas as ideias que surgiam na minha mente. Prints das conversas no grupo de trabalho, escrevi. E-mails de feedback, gravações de reuniões, continuei. Cada detalhe podia ser importante. Na manhã seguinte, ao levantar, mergulhei na rotina, como se nada tivesse mudado. Acordei cedo, preparei um café reconfortante e olhei para o espelho. Era a mesma Clara de sempre, mas agora havia um brilho diferente nos meus olhos. O medo poderia me paralisar, mas eu estava determinada a não deixar isso acontecer. No escritório, mantive uma fachada tranquila. Enquanto isso, meu coração martelava com a ideia de que precisava ser discreta. A cada reunião, a cada interação com Roberto, minha mente estava a 1000 por hora, registrando cada movimento, cada palavra que ele dizia. O seu olhar, a sua postura, eu estava observando tudo. Comecei a tomar notas mentais. Meus colegas, aqueles que pareciam próximos de mim, eram também parte daí. E assim começamos a falar sobre o clima no escritório. Tá tudo tão tenso, né? O que você acha das metas? Eu ainda não sabia se podia confiar plenamente nela, mas qualquer informação poderia ser útil. Ela sorriu e disse que estava pensando em como fazer as coisas de maneira diferente. É melhor ser mais cautelosa, Clara. Ela comentou. Não percebi, mas isso me deu uma faísca. Enquanto isso, as mensagens anônimas continuavam me assombrando. Sempre que meu celular vibrava, eu sentia um frio na barriga. Cuidado com quem confia. O que isso queria dizer? A sensação de estar sendo observada era constante. A tensão aumentava e eu precisava de calma. Nunca um café foi tão importante quanto naquele dia. O aroma me envolvia, mas a visão de Roberto atravessando a sala me fazia perder o foco. Ele olhava para mim e um arrepio percorria minha espinha. Com o passar das semanas, comecei a organizar as informações. A cada e-mail, a cada relatório, eu copiava e colava. Fui armazenando tudo em uma pasta no meu computador, intitulado Provas. O que eu fazia era invisível para todos, mas cada clique me dava um pouco mais de poder. No banheiro, enquanto lavava as mãos, os pensamentos fervilhavam. É isso que você precisa fazer, não tenha medo, eu repetia para mim mesma. Uma tarde, depois de conversas furtivas com Juliana e outros colegas, resolvi procurar uma fonte confiável. Teria que consultar um advogado. Não era algo fácil, mas notes com ideias me guiavam. Respirei fundo e procurei um escritório de advocacia na web. Eles ofereciam uma consulta inicial gratuita. Era um bom começo. Algo que poderia dar um passo adiante na minha estratégia. Entrei em contato e marquei um horário. Com o coração na boca, esperei o dia chegar. Reflexi sobre o que eu ia dizer, como ia expor tudo. Havia um alívio e uma angústia. Alívio, porque estava tomando uma atitude. Angústia, porque o desconhecido sempre trazia estresse. E se eles rissem de mim? E se achassem que eu estava sendo dramática? Mas havia uma voz dentro de mim que dizia: se não fizer agora, o que vai acontecer depois? Nas semanas seguintes, a rotina se tornou uma dança delicada entre o trabalho e a coleta de provas. Eu continuei interagindo com meus colegas, mas ao mesmo tempo mantive os olhos abertos para não criar desconfiança. Roberto estava sempre por perto, seu olhar crítico, como um predador esperando o momento certo para atacar. A ideia de ser descoberta me fazia até um nó na barriga. Fui a algumas reuniões e percebi que mais pessoas pareciam inquietas. O clima estava pesado. Havia murmúrios. O que poderia estar acontecendo? Como já era esperado, as ameaças de demissão em massa estavam pairando.
Seu semblante tranquilo não combinava com a ansiedade que pairava entre nós. O que mais ele estava escondendo? Certa noite, enquanto revia documentos e pintava mensagens do meu celular, barulho no corredor quebrou meu foco. Desculpe, estou fazendo barulho aqui, ela perguntou rindo nervosamente. Não, tudo bem, respondi, mas o estrondo do meu coração quase me traiu. A tensão do meu mundo estava se intensificando. Precisava agir, mas o medo de ser descoberta pairava como uma sombra. Na manhã da consulta, eu estava apressada. O nervosismo era palpável. Sentei-me à mesa com o advogado e comecei a expor a situação. Ele ouvia atentamente minha descrição. Isso é mais comum do que você imagina, disse ele. Se você puder reunir mais provas, podemos levar isso a sério. E ali, sentindo o peso das palavras, eu soube que tinha que voltar ao trabalho e intensificar minha coleta. A necessidade de provas estava diante de mim. Era hora de ir mais fundo. Ao longo das semanas seguintes, cada interação com Roberto tornava-se um ato de teatro. Ele elogiava minhas ideias em público, mas não deixava de lado as pequenas provocações. Princesas podem brilhar, mas só as rainhas de verdade trazem resultado. Uma frase cínica disfarçada de elogio. E eu apenas sorria, a máscara bem colocada. Mas a pressão começou a aumentar. Uma tarde, quando estava saindo para o escritório, recebi uma mensagem do número desconhecido. Se você não parar, as consequências vão ser drásticas. Isso fez meu coração acelerar. Senti que algo estava mudando. Como essa pessoa sabia? O meu foco estava em manter o controle, mas agora havia um novo elemento. O medo se tornou palpável. Era a primeira vez que sentia que estava sendo ameaçada de verdade. A cada dia mantinha minha aparência. O trabalho continuava, mas eu não sabia por quanto tempo conseguiria sustentar essa máscara. O sorriso amigável, as conversas leves, apenas um disfarce para o que realmente ocorria. E enquanto tentava unir todas as peças, uma sensação de insegurança começou a me acompanhar. Será que eu estava me colocando em risco? Havia momentos em que uma sombra de dúvida cruzava meu pensamento. O que eu queria? A segurança minha e da minha vida, ou o direito de ser ouvida? A cada passo, a ideia de que poderia ser descoberta ganhava força, e a tensão aumentava, as conversas se tornavam mais desconfortáveis. Quando estava sentada, fazia jogo de cintura em almoços, mas o olhar apurado de Roberto me fazia pensar 2 vezes. Se ele desconfiava, o que poderia acontecer? Meus pensamentos estavam em constante ebulição. Uma noite, aquela sensação de insegurança cresceu. Eu estava em casa, olhando pela janela. A rua estava tranquila, mas meu coração não estava. Havia algo no ar. Meu celular vibrou. Um novo aviso. Cuidado, Clara. Eles estão te observando. Essa mensagem ressoou como um grito no meu interior. O que isso queria dizer? O que estava prestes a acontecer? O passado pesava e eu estava no centro da tempestade. No meu estômago um nó se formou. Eu não podia mais ignorar. Precisava agir e rápido. Mas à medida que me preparava para colocar o plano em prática, percebi que Roberto começou a me observar com mais atenção. Ele pode estar começando a juntar as peças. Tudo isso era mais perigoso do que eu havia imaginado. O que seria do meu futuro agora? O que mais eu precisaria enfrentar? E neste jogo arriscado, quando eu esperava que tudo estivesse se alinhando, uma nova tempestade se formou à minha frente. Acordei naquela manhã com o coração apertado. O dia prometia ser longo. Olhei para o espelho e vi o reflexo de uma mulher que estava prestes a virar sua própria história. Era hora de agir. A reunião que eu havia planejado para aquela tarde estava a poucas horas de distância. Um misto de ansiedade e determinação pulsava em meu peito. O que eu tinha em mente não era apenas uma apresentação. Era a minha verdade, a chance de expor Roberto e tudo o que ele havia feito comigo e com outro. Olhei novamente no espelho. Hoje você brilha, pensei. Peguei meu caderno, agora recheado de anotações e provas, e coloquei-o na minha pasta. O pendrive com as evidências estava escondido em um bolso discreto. Senti um nó na garganta ao pensar em como estava prestes a mudar tudo. No caminho para o trabalho, tudo parecia rápido demais.
A cidade passava em flashes, mas a minha cabeça estava totalmente focada no que estava por vir. A tensão na sala de reuniões estava quase palpável antes mesmo de eu chegar. Quando entrei, a equipe já estava reunida. O murmúrio das conversas parou assim que me viram. Roberto estava lá, e seu olhar avaliador pesava sobre mim. Nunca me senti tão exposta. Clara, bom que chegou. Vamos começar a reunião, Roberto disse, sua voz soando desinteressada. Eu sabia que ele esperava que eu não fosse forte o suficiente, e isso só me dava mais força. Respirei fundo e tomei meu lugar à mesa. Os outros colegas começaram a se sentar, e a sala estava mai. Era um espaço pequeno, mas a energia estava densa. Eles não sabiam o que estava prestes a acontecer. Eu olhei ao redor, vi rostos que em alguns momentos pareciam amigos, mas também vi olhares desconfiados, alguns nervosos. O clima era pesado. Precisamos discutir as novas diretrizes, disse Roberto, enquanto esboçava um sorriso que não chegava aos olhos. Eu sabia que ele começaria com críticas e questionamentos, mas não era isso que eu queria. Era a minha vez de falar. Roberto, eu tenho algo importante a compartilhar com todos. Intervi de forma firme, mas com um tremor na voz. Era agora ou nunca. O silêncio se instalou e todos os olhares se voltaram para mim. Nos últimos meses, tenho sentido uma pressão crescente neste ambiente. E hoje, quero expor a verdade que muitos têm medo de enxergar. O murmúrio surgiu novamente, mas eu não deixei que isso me abalasse. Peguei o caderno, abri na página que escrevi tantas vezes. Temo que, por um tempo, não fui a única a ser. Sua expressão mudou, e pude ver uma sombra de preocupação cruzar seu rosto. Passei a mão pelo caderno, buscando as anotações, e mostrei um documento impresso. Essas são mensagens que você enviou, críticas que só têm o intuito de desmerecer nosso trabalho. Isso não é apenas uma questão de desempenho, é abuso. Os olhos dos meus colegas se arregalaram. O ambiente se eletrizou. A tensão subiu, e a sala ficou em silêncio quando percebi que minha voz estava mais firme. Aqui estão os e-mails que você enviou para a diretoria, questionando minha capacidade em assuntos diversos e chamando minha atitude de emocional demais. Comecei a passar as páginas e contei algumas das histórias que sentia que todos precisavam ouvir. Algumas críticas que me afetaram profundamente, como se estivesse invocando um espírito. Os murmúrios se tornaram questionamentos, e eu sabia que estava conseguindo o que pretendia. Clara, isso é uma acusação bastante séria. Roberto interrompeu, tentando tomar as B. Você é o problema. Eu gritei, mais forte do que havia imaginado. O eco da minha voz se espalhou pela sala. A forma como você gerencia essa equipe é tóxica. E agora você não tem como escapar. A resposta dele seria crucial para o que estava prestes a se desdobrar. Ele tentou argumentar, mas eu sabia que tinha provas e que ele estava encurralado. Eu tenho tudo isso documentado, e não sou só eu. Há outros colegas que também se sentem assim. Por favor, se manifestem se você já passou por isso. Eu pedi, e uma onda de vozes começou a surgir. Lá no projeto da campanha passada eu me senti maltratado, disse um colega. Outro comentou. Eu ouvi comentários estranhos que me deixaram inseguro. As vozes começaram a se acumular, e eu sabia que havia tocado em um ponto crucial. Ao meu redor, vi rostos surpresos e alguns emocionados. O apoio estava surgindo lentamente. Isso deve parar, exclamou uma colega. Chega de punições por sentimentos. Precisamos trabalhar em equipe e sermos ouvidos. Roberto olhou para mim e eu pude ver o desespero começar a se instalar em seu olhar. Ele não esperava que eu tivesse um tribunal atrás de mim. Uma última tentativa de se defender. Isso é exagero, Clara. Todos sabem que você é emocional, que suas opiniões são... Não, não sou apenas isso, gritei de novo. Não espere que eu fique calada enquanto você destrói a carreira de outros, enquanto tenta sufocar a nossa voz. Pude vê-lo se recolher, e isso me fez sentir um choque. O que eu esperava era um grande enfrentamento. Mas o que estava diante de mim era diferente. Roberto não estava apenas tentando se proteger. Ele estava prestes a perder o controle. Ele arregalou os olhos,
buscando as palavras, mas nada saiu. O que mais eu poderia fazer? A sorte estava virando. Eu tinha medo de você, Roberto, eu disse, a voz agora mais tranquila. Mas hoje eu percebo que não sou só eu. Nós somos muitos, e juntos somos mais fortes. O apoio na sala era palpável, e eu percebi que todos na equipe estavam mais envolvidos do que pensei. Ele começou a argumentar sobre como tudo o que eu disse era injusto e como a empresa precisava de pessoas focadas, mas não tinha mais poder. O barulho na sala começou a aumentar novamente, e meu coração bateu rápido. Aquela atmosfera de pressão estava de volta, mas ao contrário de antes, agora ela me dava força. Alguém gritou: "Estamos com você, Clara." E nisso, um novo murmurinho começou. Olhares de apoio, algumas palmas tímidas. Finalmente, o reconhecimento. O choque de Roberto era evidente. Ele aguardou um momento para intervir, mas a oportunidade passou. E eu sentia como se a sala estivesse repleta de uma nova energia, a raiva e a força se misturando. Não havia volta, enquanto a reunião. Mas estava nascendo uma nova era ali, na sala. A batalha começava a se desenrolar com os primeiros passos dados. Fui finalmente ouvida e respeitada. Ao final da reunião, a euforia ainda vibrava em mim, mas um pensamento me visitou. Quem era o anônimo que me mandou as mensagens? O que mais estava por vir? As palmas logo pararam, mas um tumulto começou a crescer. Mesmo tendo confrontado Roberto, a sensação de que ainda havia algo por trás disso, algo mais profundo, me inquietava. O que mais estava escondido? Meus olhos cautelosos escanearam a sala, e a sensação de que alguma coisa ainda não se revelara pesava no ar. E quando a saída parecia clara, percebi que os desafios estavam apenas começando. A pergunta ecoava em minha mente: quem mais estava envolvido? A sala começou a se esvaziar, e eu sabia que tudo isso era só o começo. A luta pela justiça, pelo meu lugar, por um ambiente mais sadio, se manifestava. Mas a tempestade estava longe de se acalmar. O que ainda estava por o que eu havia desencadeado. Roberto foi furioso. Suas palavras ecoavam em meus ouvidos enquanto eu caminhava pelo corredor. Você vai se arrepender do que fez, Clara. Eu sabia que estava apenas começando a aparecer as fissuras de seu poder, mas com isso vinha um medo do que ele poderia fazer. Seria isso o início da minha liberdade ou o colapso da minha vida profissional? Os colegas começaram a sair da sala, e eu os vi trocando olhares, alguns emocionados, outros hesitantes. Você fez a coisa certa, disse Juliana, a primeira a se aproximar. Eu sorri, mas meu coração ainda batia rápido. Não vai ser fácil, ela continuou, mas você não está sozinha. Aquela frase me deu um pouco de alívio. A presença dela era reconfortante, como se tivéssemos quebrado uma barreira juntos. Mas ainda havia muito a lidar. Enquanto todos saíam, percebi que alguns apenas passaram, sem olhar para mim. Era como se estivessem ainda sob influência de Roberto, como se o medo dele os encurralas. Era estranho perceber como alguns que eu considerava amigos estavam dispostos a se afastar por medo. Quando finalmente consegui sair, o ar frio de fora me acertou em cheio. Eu precisava de um momento sozinha. Caminhei até o parque próximo e procurei um banco vazio. A cidade estava em movimento, e as pessoas passavam sem notar minha batalha interna. Sentei e respirei fundo e tentei entender o que havia acontecido. O vento soprava suavemente e eu fechei os olhos. Lembrei do que disse. Eu não era apenas emocional demais. Eu era alguém que estava pronta para lutar, para ser ouvida. Mas o que isso significava agora, quando a tempestade ainda poderia não ter acabado? Estava começando a sentir um leve alívio, mas sentia que também viria a preocupação. E se Roberto tentasse se vingar? E se as coisas ficassem piores? Mais tarde, recebi uma mensagem de Sofia. Estou aqui. Vamos conversar? Só de ler, uma onda de conforto me preencheu. Sabia que ela entenderia. O suporte de Ami. Sem hesitar, respondi. Sim, por favor.
Nos encontramos em um café na pequena esquina do bairro. A atmosfera lá era mais acolhedora. Quando entrei, o cheiro de café quente preenchia o ar. Sofia já estava sentada, com uma expressão preocupada, mas ao mesmo tempo aliviada ao me ver. Nos trocamos os olhares e sentamos em uma mesa no fundo. Você foi incrível hoje, ela disse, sorrindo. Meu coração aqueceu. Mas o que vai acontecer agora? Eu forcei um sorriso, mas a verdade é que ainda não tinha a menor ideia. Eu não sei, Sofia. E se Roberto se voltar contra mim? O que mais ele pode fazer? O que ele pode fazer? Ele é um manipulador, Clara. E agora ele está exposto como nunca antes. As pessoas virão atrás de você. Eu sei. O calor na sua voz me fez sentir um pouco melhor. As coisas vão mudar, eu prometo. Um garçom apareceu trazendo nosso café e, enquanto tomávamos, a conversa fluiu. Falei sobre minhas preocupações e receios. A cada gole, sentia um pouco mais de coragem. Então, enquanto Sofia me escutava, outra ideia começou a crescer na minha mente. Precisamos fazer melhor. Precisamos unir outras pessoas. O que aconteceu hoje é só um começo, queremos mais do que isso. Depois de um tempo, começamos a conversar sobre assuntos novos. Ríamos e nos divertíamos. Era bom saber que, apesar do que estava acontecendo, a vida ainda poderia oferecer momentos de leveza. A sensação de estar entre amigos era reconfortante. O café quente aquecia minhas mãos e me fazia sentir que talvez eu pudesse encontrar um caminho. Mais tarde, enquanto caminhava para casa, refletia sobre tudo que havia acontecido. O coração ainda palpava na expectativa. Um novo mundo estava se abrindo. A luta pela justiça estava apenas começando. E se eu não continuasse, tudo. Mas a ideia de que o Roberto poderia retaliar me deixava inquieta. Quando cheguei em casa, me sentei na cadeira vazia onde costumava conversar com meu irmão. Como ele estaria se estivesse aqui? Certamente teria apoiado cada passo da minha jornada. Um aperto se formou no meu coração. Mas ao mesmo tempo havia uma determinação crescente dentro de mim. Nos dias que se seguiram, a vida continuou com uma rotina estranha. Enquanto eu iria ao escritório, a tensão no ar era palpável. Algumas pessoas começaram a me olhar com interesse, outros com incredulidade. Mas a coragem que eu sentia a cada novo olhar me fazia querer gritar pelas ruas. Finalmente, havia um momento reconhecedor. Mas com a força vieram as consequências. Roberto foi aos poucos perdendo o controle. Na reunião da semana seguinte, ele parecia ainda mais agitado. Suas piadas não tinham mais graça, e os colegas começaram a se distanciar dele. Ele estava isolado, e até mesmo os que sempre o apoiaram pareciam hesitar. O pode. Eu não conseguia acreditar. Ela não sabia como era viver sob o olhar porcentado de Roberto, sabendo que suas palavras podem desmoronar o que havia construído. Essas perguntas começaram a me fazer sentir vulnerável novamente. Meu telefone vibrava a toda hora com mensagens anônimas. Algumas eram palavras de apoio, mas outras me faziam sentir que eu estava novamente na mira. Os olhares de reprovação aumentavam e as vozes de apoio diminuíam. As dúvidas começaram a assolar minha mente. Eu me perguntava se realmente havia feito a coisa certa ou se me tornaram alvo de ataques pessoais. Com o passar dos dias, percebi que algumas pessoas estavam mudando de lado. Aqueles que antes eu considerava amigos passaram a me evitar. O ruído ao meu redor era som de vozes baixas e sussurros. Senti que meu mundo estava se fragmentando. O que fiz poderia ter dado origem a algo maior, mas muitos pareciam não se importar. Os momentos de solidão começaram a pesar, olhando para as fotos. Na minha mente, o medo e a dúvida cravavam-se como espinhos. O que se passava na mente de Roberto? Qual seria sua próxima jogada? Eu não queria pensar nisso, mas o medo de estar sozinha me tornava prisioneira dentro da própria vida. Era um ciclo avassalador. Naquele dia, após um trabalho árduo em um projeto, voltei para casa mais cedo, exausta. Quando entrei, fui surpreendida por um envelope em cima da mesa. Um envio anônimo. Meu coração disparou. Abri rapidamente e, para meu horror, era uma carta. O conteúdo rapidamente deslizou em meus olhos.
Você não deveria ter se metido onde não é chamada. As consequências virão. Uma onda gélida percorreu meu corpo. O que eu deveria fazer? Uma sensação de tremer e querer desaparecer me invadiu. Através daquela carta, percebi que minha luta estava longe de acabar e que uma nova batalha estava apenas começando. Olhei pela janela. A rua estava tranquila, mas sentia que uma tempestade se aproximava. O que estava por vir? E se tudo o que tinha construído ruísse de novo? O frio na barriga retornou, e eu sabia que, para mim, a jornada ainda não havia terminado. A vida estava prestes a esboçar novas cores e desafios, mas o caminho estava embaçado. Qual seria o próximo passo? Os dias que se seguiram ao confronto na sala de reuniões foram como uma montanha-russa emocional. A adrenalina ainda pulsava em minhas veias, mas a realidade de ter exposto a verdade sobre Roberto me trouxe um novo peso. Era isso que eu queria? Naquele momento, pensei em como tinha sido difícil chegar até ali, mas sabia que ainda havia um longo caminho pela frente. As primeiras horas após a reunião foram estranhas. Quando cheguei ao escritório, o clima estava diferente. Algumas pessoas me olhavam com uma mistura de respeito e medo, outras com uma expressão de desconforto. O que eu não esperava era que essa luta soasse como um eco entre meus colegas. Algumas mulheres começaram a se aproximar de mim. Clara, você foi incrível. Onde ele está? Será que ele vai se vingar? Juliana deu de ombros. Espero que ele tenha aprendido a lição, mas sinto que isso não acabou. Melhor não baixar a guarda. Sua preocupação me soou como um alerta, e eu não estava disposta a deixar que o medo dominasse novamente. Nos dias seguintes, eu me forcei a começar algo novo. Visitei sites de empregos na hora do almoço e comecei a atualizar meu currículo. Frequentemente, eu olhava pela janela, vendo a vida passar enquanto minha mente se enchia de novas ideias. Uma nova oportunidade à vista, pensava. É isso que eu preciso. Algo que me faça sentir viva de novo. Decidi que não bastava mudar de emprego. Eu queria reconstruir tudo. As conversas com Sofia me deram uma nova perspectiva. Quando a vi novamente, meu coração se encheu de gratidão por tê-la ao meu lado. Sofia, estou pensando em fazer um curso de marketing digital. O que você acha? Perguntei, animada. Você seria incrível nisso, Clara. E isso poderia abrir novas portas para você. Ela respondeu. E a empolgação dela era contagiante. Assim, fui adiante. Me inscrevi em um curso online e mergulhei no aprendizado. A cada aula, sentia que estava resgatando um pedaço de mim. O conhecimento era a erva daninha que crescia em meio ao caos. Comecei a me visualizar atuando em uma área diferente, mais leve. Entre os estudos, algo bonito começou a acontecer. As mulheres do escritório começaram a se unir em torno de mim. Não era apenas sobre mim. Era sobre nós. As conversas de café começaram a trazer novos assuntos, como combater os desafios do trabalho, os sonhos que haviam se perdido ao longo dos anos. Em um intervalo, Ana falou sobre como sempre desejou abrir uma loja de roupas. Mas nunca tive coragem de dar o primeiro passo, ela disse. E agora sinto que tudo é mais possível. Vamos fazer isso juntas. Eu disse, cheia de entusiasmo. Um sorriso se espalhou pelo rosto dela e um brilho novo iluminou o ambiente. A semente da mudança havia sido plantada, e não apenas em mim. Comecei a me sentir e a ver como minhas ações poderiam inspirar outras. Nós criamos um pequeno grupo, nos reunindo após o trabalho. Juntas discutíamos nossas ambições e compartilhávamos histórias. Nos tornamos um refúgio umas para as outras. Era como se a energia que eu havia resgatado através do curso de marketing agora se espalhasse pelo coração de todas nós. Juntas éramos mais fortes, mais unidas. Entretanto, eu ainda precisava lidar com as ameaças. As mensagens anônimas continuavam a aparecer, sempre deixando aquele aperto no estômago. Era irritante saber que havia alguém à espreita, mas não deixei que o medo dominasse. Comecei a relatar as mensagens à polícia e aos meus colegas. O que me intimidava antes, agora se tornava uma parte de minha luta, algo que eu poderia usar para fortalecer a resolução.
Meu coração disparou. Seria isso a mudança que esperava? Oportunidade finalmente batendo à minha porta? Estava nervosa, mas essa nova esperança me deu coragem. Apertei a mão no telefone, respirando fundo. Claro, estou disponível, respondi, tentando manter a compostura. A conversa fluiu e a cada palavra eu sentia como se algo estivesse se quebrando, como se finalmente estivesse começando a traçar novos caminhos. O encontro aconteceu em um café no centro da cidade. O lugar era pequeno, mas cheio de vida. Assim que entrei, vi o recrutador com um sorriso genuíno no rosto. Conversamos sobre a empresa, e a paixão dele pela equipe era contagiante. Estamos buscando uma pessoa que traga uma nova perspectiva. Sua experiência e suas recentemente adquiridas habilidades seriam grandemente valorizadas, ele disse, enquanto tomávamos nosso café. Olhando para ele, percebi que era isso que eu queria. Um lugar onde fosse valorizada, onde eu pudesse brilhar, sem medo de ser julgada. Sopro de esperança. Sim, aceito. A alegria que senti me invadiu como uma onda. Mal podia esperar para compartilhar com minhas amigas e com Sofia. No mesmo dia, nos encontramos em um bar. A energia era leve e a animação estava no ar. Eu consegui! Gritei, e as reações delas eram como música para minha alma. Finalmente eu estava tomando a direção da minha vida e direcionando o meu caminho. Sofia pulou e gritou: "Eu sabia que você conseguiria. Assim que você se levantou de novo, o universo deve ter acolhido sua energia." Aquelas palavras me tocaram. A mudança começou, e nós éramos parte disso. Nos dias seguintes, a cada nova tarefa que eu fazia na nova equipe, me sentia mais forte. O sentimento de pertencimento me invadia de forma confortável. Era como dar os primeiros passos para resgatar não apenas meu antigo eu, mas também o que sonhava ser. E, ao mesmo tempo, sabia que havia um grupo de mulheres ao meu redor que também estava renascendo. Estava tudo indo tão... Naquela manhã, encontrei um recado anônimo novamente. Fique atenta. A verdade ainda não foi revelada, e você pode se arrepender do que fez. A adrenalina subiu em mim, e o sorriso que eu carregava, um dos meus maiores encantos, evaporou instantaneamente. O passado nunca estava realmente longe, e agora sentia que algo muito maior se aproximava. Meu coração acelerou com a ansiedade do que estava por vir. Eu não poderia deixar que o medo desse passo em falso. Sentada na mesa, respirei fundo. Não importava o que acontecesse. Eu tinha um novo emprego e uma rede de apoio me cercando agora. E mais importante, havia mulheres se unindo e se levantando ao meu redor. A luta ainda não havia acabado. Era apenas o começo de um capítulo diferente. Com a determinação renovada, lembrei-me do que sempre disse a mim mesma. Eu sou uma sobrevivente. E uma sobrevivente não se curva diante do medo. Estava preparada para enfrentar o furacão que poderia vir. Porque agora, mais do que nunca, sei-me mais. O que era uma jornada turbulenta se transformou em caminho de flores e crescimento. Hoje estou em um lugar que nunca imaginei que conquistaria de novo. E sinto como se cada passo que dei, mesmo os dolorosos, me trouxe até aqui. Estou sentada à mesa de um novo escritório, rodeada por colegas que se tornaram amigos. A luz da manhã entra pela janela alta e eu sinto a brisa suave. O ambiente é acolhedor e a energia completamente diferente do que tinha antes. Aqui, somos encorajados a sermos nós mesmos. Ninguém me diz que sou emocional demais. Muito pelo contrário, eu sou valorizada por trazer a perspectiva humana para as ideias. Nas reuniões, em vez da pressão sufocante que eu conhecia, há uma troca de ideias construtivas e respeito mútuo. Nós, mulheres, estamos ganhando espaço, e isso me enche de orgulho. Tenho me tornado um pouco mais ativa na liderança de projetos e sinto a confiança crescendo a cada novo desafio. Receber elogios pelo meu trabalho é comum, e eu consigo. Mais do que desabafos ou fofocas, agora temos diálogos construtivos. Fui convidada a ser palestrante em um evento sobre empoderamento feminino, e quando subi ao palco, o nervosismo foi rapidamente transformado em energia. Compartilhei minha traição, minha luta e, mais importante, como me recusei a ser definida pelo que passaram. E ao ver as pessoas se conectando com a minha história, percebi que realmente poderia fazer a diferença. Nos últimos meses,
minha vida financeira se estabilizou. Mesmo em uma nova posição, a segurança que eu busquei se concretizou. As contas estão pagas e até consigo reservar um dinheirinho para pequenas indulgências. Uma viagem que sempre sonhei e economizei. Agora estou planejando um final de semana em um lugar que sempre desejei visitar. A vida é feita de pequenas vitórias, e essa é uma delas. Ainda me incomodam as mensagens anônimas que recebi, mas aprendi a administrar o medo. Uma vez, recebi uma que dizia: "A verdade ainda não foi revelada." Estou perto do meu núcleo de apoio, e essa rede se fortalece a cada dia. Andar por aí com minhas amigas, compartilhando experiências, risadas e dores, reacendeu o calor que tinha dentro de mim. Sinto que são como estrelas que me guiam, e esse brilho se reflete em tudo o que faço. Na última semana, fiz um encontro com essas mulheres. Sentei na mesa, e ao olhar para cada uma delas, percebi o quanto elas tinham crescido e se desenvolvido. Cada luta, cada lágrima, cada sorriso se transformou em uma nova história. Fui tomada por uma sensação de orgulho. Eu disse a elas: "Vocês são verdadeiras guerreiras e nunca devemos nos envergonhar de quem somos. É isso que nos torna fortes." Agora, apoiamos umas às outras e nos inspiramos mutuamente. Todas nós, acima dos 30 anos, descobrimos que recomeços são sempre possíveis, que novos caminhos são construídos a cada dia. A vida não para, e aproveitar a jornada se tornou nosso mantra. Cada uma de nós vive à procura de algo maior, e eu perco. É uma poderosa lembrança de que todos nós temos a força necessária para enfrentar nossos desafios, e que o verdadeiro poder está em acreditar em nossa própria voz. Cada amanhecer é outra chance de se reinventar, e eu sei que estou preparada para qualquer tempestade. Essas experiências não só moldaram a mulher que sou hoje, mas também o exemplo que quero ser para tantas outras. Porque a verdade é que, mesmo após crises, sempre há luz. E essa luz é o que nos move e nos une. A história de superação se reflete na minha jornada, e é isso que eu desejo compartilhar com todas as mulheres ao redor do mundo. Não se deixem abater. Façamos nossas vozes serem ouvidas, porque juntas somos mais fortes. Essa é a verdadeira liberdade. A vida é bela e a luta é parte disso. Agora é hora de você entrar em ação. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com S.